Bom dia, pessoal. Bom dia a todas, todos e todes. Com muita alegria e também com muito sentimento de poder agregar e discutir determinadas coisas, que nós temos dois convidados maravilhosos hoje. Simone Becker, professora da UFGD, né, professora que trabalha com as questões de corpo, e o nosso querido Clayton, né, Zoya Munchon, que é meu amigo de longa data e trabalha comigo no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. E essa mesa, né, foi um anseio da Semana de Ciência e Tecnologia do ano passado, 2020, em que pediram tanto a presença desses palestrantes maravilhosos, quanto também, né, a discussão que nós vamos propor aqui, que é sobre corpo, tecnologia e inovação, né? Então, agora eu passo a palavra para o Clayton, para que faça, né, a introdução do assunto e a discussão. Quem tiver perguntas pode pôr no chat e estou à disposição. Boa fala para vocês. Então, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Então, o convite que me foi feito pela Karina, né, de compor essa mesa junto com Simone, né, que muito me alegra, é o de falar a respeito de corpo, tecnologia e inovação. Eu confesso que, assim que eu recebi o convite, eu me senti muito alegre, porque há muito tempo, eu acredito, de um modo ou outro, eu venho pensando, né, a partir da leitura de uma série de filósofos, essas questões, né, a questão do corpo, a questão da tecnologia, e especialmente o ponto em que há um encontro entre o próprio corpo e a tecnologia, em que parece que não há mais a possibilidade de pensar de maneira clara uma fronteira entre eles. Mas, dito isso, né, eu queria começar a pensar com vocês, né, eu pensei que num percurso de pensamento para o dia de hoje, em que eu vou falar para vocês um pouco a respeito da noção de corpo na história da filosofia, e depois eu vou tentar mostrar uma inovação filosófica, digamos assim, em relação à ideia de corpo. Então, é um pouco essa a estrutura da minha fala. Bom? E a primeira coisa que me pareceu importante dizer aqui hoje é que o corpo sempre é colocado para nós, e nós sentimos isso também, né? Quase como se fosse algo que não tem história, como se fosse um dado bruto, como se fosse um já aí, né? Como se ele não fosse passível de modificações históricas e como se ele, às vezes, não sofresse influências da cultura, né, na qual esse corpo é inscrito. Então, a nossa sensação é de que o corpo é aquilo que nós compreendemos de maneira mais imediata e aquilo que, a respeito de nós mesmos, é o que nós temos mais certeza. Então, é como se o corpo fosse o fato, né, um fato por excelência. E pensando nessa ideia, que é uma ideia comum, me pareceu interessante problematizar essa ideia do corpo como fato. E isso não é uma novidade, né? Ao longo da história da filosofia, nós vamos encontrar uma série de discursos diferentes em relação ao corpo. E eu vou explorar alguns deles aqui com vocês. Mas, tomando como ponto de partida, por exemplo, um pensador como René Descartes, ele escreve um livro chamado Meditações Metafísicas, né, em que, na segunda meditação metafísica, ele vai sustentar justamente a ideia contrária a esse senso comum. Né? Na segunda meditação metafísica, ele vai colocar o seguinte título: da natureza do espírito humano e de como ele é mais fácil de conhecer do que o corpo. Né?
Eu não estou dizendo isso para vocês para dizer que eu concordo com Descartes. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é mostrar que talvez isso que nos pareça tão evidente seja algo que possa ser colocado em dúvida. Né? E é um pouco esse o exercício que o Descartes faz. Né? Ele duvida de tudo, né? Duvida dos sentidos, duvida se nós estamos sonhando ou se estamos acordados, né? Duvida, eu posso, por exemplo, ele vai falar de que em um determinado momento ele sentia o calor da chama da lareira, ele sentia o roupão que tocava o seu corpo, ele sentia o livro entre as suas mãos, né? Ou seja, ele tinha todos os dados corporais. No entanto, ele acordou e percebeu que estava sonhando. Né? Quando Descartes faz isso, ele está nos dizendo que as sensações corporais, em alguma medida, né, elas não podem ser um critério de verdade. Porque eu sinto meu corpo quando eu sonho também, e parece que é possível, né, pensar que existe uma distinção aí entre o sonho e a realidade. Né? Mas essa distinção entre sonho e realidade é justamente o que o Descartes está embaralhando nesse momento. Né? Pensando que, então, se eu posso sentir gosto, se eu posso sentir cheiro, se eu posso sentir dor, se eu posso sentir visualmente as coisas, se eu posso sentir, inclusive, prazer, nós poderíamos dizer, né? Vocês já devem ter ouvido falar em poluição noturna, né? Em que a pessoa tem um sonho erótico e acorda com os traços, né, desse sonho entre os lençóis. Então, o que Descartes está querendo mostrar é que essa sensação do corpo e a ideia do corpo, que nos parece tão evidente, não o é, porque é possível colocar o corpo em dúvida, a existência do corpo. E isso é tão complicado, né, no pensamento filosófico, que um outro filósofo, chamado Malebranche, um filósofo do século XVIII, tinha uma encanação tão grande com a questão do corpo que chegou a forjar a ideia de um corpo incorporal para poder pensar. Né? Tamanha é a dificuldade que o corpo traz para o pensamento filosófico. Né? E para embaralhar mais essa questão do corpo, que nos parece tão evidente, e tão material e tão concreto, e que a filosofia acaba embaralhando, né? Como diz o Tom Zé, eu estou te esclarecendo que é para te confundir, eu estou te confundindo que é para te esclarecer. É um pouco esse o movimento que a gente consegue perceber, né, se a gente olha para a história da filosofia como um todo. Né? Há um debate em torno do corpo. O corpo é uma questão. Mas voltando a Malebranche, né, que vai elaborar a ideia de uma extensão imaterial, ou seja, é uma matéria imaterial. É uma matéria sem matéria, um corpo sem corpo, né, para poder pensar. Ele dá um exemplo que me parece interessante trazer aqui para a gente conseguir fazer esse processo de embaralhamento dessa ideia de corpo, que é o seguinte, ele fala, olha, a gente costuma pensar que o corpo é uma realidade que se impõe a nós, né? E a gente coloca como exemplo as próprias sensações. Mas quem nunca ouviu falar do caso dos membros fantasmas? Né? O que é um membro fantasma? Uma pessoa que teve um membro amputado sente dor naquele membro, né? Que já não está mais ali materialmente. Sente coceira, muitas vezes, naquele membro, que já não está mais ali materialmente. Então, o Malebranche vai pensar, né, que esse membro fantasma seria o indício de que, quando nós sentimos uma sensação física, o que nós estamos sentindo, de fato, é o nosso corpo imaterial e não o corpo material. O corpo material, para ele, nós só podemos conhecer por meio da fé. Ele é um padre, vale a pena dizer. E o corpo inteligível, sim. Né? Esse nós podemos conhecer. O corpo material nós só podemos conhecer porque nós temos a fé nas Sagradas Escrituras. Enfim, o que eu queria, nesse momento, trazer para vocês é que, se a gente vai pensar na questão do corpo, a primeira coisa a dizer é que é uma questão difícil, é uma questão complicada, é uma questão que está aberta ao pensamento. Né?
E eu queria, então, pensar um pouquinho a respeito dessa questão, trazendo a história da filosofia, até de maneira um pouco linear e com cortes muito, assim, abruptos, tá, gente? Peço desculpa, mas é que, na verdade, o meu tempo já está acabando. E eu não cheguei nem no começo. Enfim. Não está acabando não o seu tempo, Cleiton. Pode continuar. Siga, querido. Eu queria falar no máximo uns 20 minutos. E pelo que eu pensei em falar, nossa, não vai. Mas eu vou condensar. Vale a pena começar falando a respeito do filósofo Platão, né? Um filósofo grego antigo, que, dentre os seus diálogos, escreveu um chamado Fédon. Esse diálogo conta os últimos dias da vida de Sócrates. Sócrates está na prisão, aguardando que a sua pena se cumpra, né? Ele foi acusado de corromper a juventude e de cultuar outras divindades, porque ele tinha um daimon, enfim. E ele está aguardando, né, que a penalidade dele se cumpra, ele vai ter que tomar cicuta e, portanto, ele vai morrer. Ele teve uma pena de morte, né? Ele foi condenado à morte, vocês devem saber. E nesse diálogo que narra esses últimos dias da vida de Sócrates, existe toda uma reflexão a respeito da existência de uma vida após a morte, né? E ali a filosofia vai ser pensada como o exercício por meio do qual se dá a separação da mente em relação ao corpo, né? E por que é importante filosofar, né? Segundo pensa Sócrates no Fédon do Platão. É importante filosofar para que cada vez mais se estabeleça uma separação do corpo em relação à alma. Filosofar nada mais é do que desejar a morte. Não suicídio, gente, tá? Tem diferenças aqui. Mas por que filosofar nada mais é do que desejar a morte? Porque filosofar, segundo Platão pensa, né, por meio do Sócrates, nesse diálogo, é o exercício por meio do qual a alma se aparta do corpo. E a morte é o momento em que isso se dá por completo, né? Então, quem filosofou durante a vida inteira, né, ou com muita intensidade, quando morre, já ascende, né, para viver junto aos deuses, né? Do contrário, a sua alma pode ser confundida com o corpo e corre o risco, inclusive, de se dissolver com ele. E por que eu estou falando do Platão para vocês e da ideia de corpo do Platão? Porque essa ideia ela vai ser uma ideia persistente ao longo do pensamento, né? Ainda hoje, muito da relação que nós estabelecemos com o nosso corpo é determinado por ideias que a gente pode pensar que possuem uma raiz com o platonismo, né? Você tem, então, aqui no Platão, o quê? A ideia do corpo como se fosse um obstáculo, a ideia do corpo como se fosse aquilo que nos afasta da verdade, a ideia do corpo como aquilo que perturba a alma, a ideia do corpo como o lugar do falso, o lugar do simulacro, o lugar do perecível, né? O corpo, ele é aquilo que teria o menor grau de ser, né? Porque para o Platão, né, a gente poderia pensar que o ser mesmo encontra-se onde? No mundo inteligível, no mundo das ideias, das formas puras e perfeitas que não se modificam. E a alma, ela é aquilo que pode nos aproximar disso. Então vejam que, a partir do Platão, a gente constrói a ideia de uma vida que se exerce contra o corpo, uma vida que procura se afastar do corpo, uma vida que não goza o corpo, mas pensa só o corpo como um obstáculo, né? E pensa a alma como se fosse um piloto que comanda o corpo, né? As verdadeiras motivações que nos movimentam, vai pensar o Platão, são metafísicas. Esse modelo de corpo, ele vai, claro, com grandes diferenças e com muitas discussões, né?
dentro da história do pensamento filosófico, vai persistir, né? Se não por completo, pelo menos a ideia de que existe uma relação hierárquica entre, de um lado, aquilo que tradicionalmente se chama de alma, e do outro, aquilo que, né, a gente chama de corpo, em que a alma comanda o corpo e o corpo é sempre algo comandado pela alma, né? Nós vamos ver isso, por exemplo, no pensamento do Descartes, que eu falei para vocês anteriormente, né? Que é considerado por muitos como se fosse o pai da filosofia moderna. A filosofia moderna é cheia de pai, né? Agora é interessante perceber que não tem mãe, né? Mas, enfim. Então, o Descartes é um que vai entender o corpo, né, dentro de uma perspectiva mecanicista em que ele é pensado como uma máquina, em que os animais são pensados unicamente como corporais e que por isso talvez não sentiriam dor, né? E vai existir um problema enorme em todo o pensamento moderno, porque eles dizem assim, olha, se corpo e mente são substância que não tem nada em comum entre si, como que uma pode causar algo na outra? Como é que o corpo pode causar algo na mente desculpe, na alma e a alma causar algo no corpo, né? E aí o Descartes vai inventar um negócio chamado glândula pineal, né? Para tentar pensar aí essa relação, né? E vai dizer que a alma é aquilo que permite ao homem introduzir a liberdade e a contingência no mundo, né? Porque o mundo é mecânico, opera por leis certas e determinadas, mas a alma é nela que se encontraria, né, a vontade livre, né? Nós temos aí a possibilidade da liberdade na alma, né? Então, uma ação da alma é uma paixão do corpo, porque a alma é sempre assim, ela tem que comandar o corpo ou ser comandada por ele, né? Então, essa ideia, né, de uma hierarquia e de comando, né, ela vai perpassar a história do pensamento filosófico. Um dos primeiros filósofos a romper com essa ideia, eu acho que mais 5 minutos eu consigo terminar. Um dos primeiros filósofos a romper com essa ideia, né, de que a alma comanda o corpo, né, que uma ação da alma é uma paixão do corpo, e uma ação do corpo é uma paixão da alma, é o filósofo Spinoza, né, que vai dizer que nem o corpo determina a alma a pensar, nem a alma determina o corpo a mover, né? O corpo e a mente, eles são simultâneos, eles são a expressão de uma única e mesma coisa. Então, não existe uma relação de determinação entre um e outro. O que existe é uma relação de simultaneidade entre os dois. Então, uma ação do corpo é sempre uma ação da alma é sempre uma ação do corpo. Então, não existe uma relação de mando e comando. Não existe uma relação hierárquica para pensar o corpo. Eu queria desenvolver um pouco mais essa ideia, mas me parece mais importante para conseguir dar conta do tema proposto, né, que é pensar o corpo, a tecnologia e a inovação, é pensar que, né, o Spinoza modifica esse debate, né, ele não vai mais pensar essa relação hierárquica, mas pensar também que no pensamento contemporâneo aconteceu uma reviravolta em relação ao modo como se pensam essas relações, né? Você tinha uma ideia persistente na filosofia que se dá da seguinte maneira. Por um lado, a gente teria aquilo que é da ordem da physis, da natureza. Por outro lado, nós teríamos aquilo que é da ordem da techné, daquilo que é produzido, fabricado. O corpo, né, como observa o Paul Preciado, sempre costumava ser colocado no lado da physis, né, da natureza, e não do lado daquilo que é fabricado, né? A cultura é colocada no lado daquilo que é fabricado, né? E outras coisas mais. O que acontece no pensamento contemporâneo é que essa diferença, essa distinção, ela já não opera mais de maneira tranquila. Vários pensadores e pensadoras colocaram em questão a fronteira entre o que se considera physis e o que se considera techné.
Vale lembrar aqui para vocês de uma pensadora chamada Donna Haraway, que ela vai construir, para pensar a situação na qual nós nos encontramos hoje, né, um mito, que é o mito do ciborgue. E, à medida que eu falar para vocês a respeito do ciborgue, vocês vão ver que o ciborgue é um ser que não cabe e não opera dentro das categorias que nós utilizávamos anteriormente para pensar a realidade, né? A categoria de homem versus animal, a categoria de homem ou animal versus máquina. Essas categorias passam a ser embaralhadas. O ciborgue, ele não é nem homem nem mulher, é uma criatura pós-gênero, né? O ciborgue, ele não pretende ser uma figura que fala a partir do universal, mas é uma figura que é comprometida, é parcial, é irônica, que opera a partir do lugar da perversidade. E essa figura do ciborgue serve para que a Donna Haraway consiga pensar a quebra de 3 fronteiras que são cruciais e que tocam diretamente no tema que nós estamos pensando aqui hoje, que é o tema do corpo. Donna Haraway fala que ocorreu a quebra da fronteira entre o humano e o animal. Essa fronteira está completamente rompida. Já não conseguimos mais determinar claramente, né, o que é da ordem do humano, o que é da ordem do animal, né? A segunda fronteira, que segundo Donna Haraway está rompida, é aquela que se deu, né, entre o animal humano, o organismo, de um lado, e a máquina, de outro, né? Cada vez mais a máquina está incorporada no nosso próprio organismo, né? Onde acaba e onde começa o nosso corpo, já não é mais, já não encontra mais uma resposta que seja evidente, né? A minha voz agora, onde ela começa e onde ela termina, né? Ela está sendo projetada aí em diferentes partes aqui da nossa geografia, simultaneamente, né? Então, que voz é essa? Né? É uma voz híbrida, né? E, por fim, ela vai nos falar da fronteira entre o físico, que já não é mais, entre o físico e o não físico, que já não é mais precisa, né? Ela está nos falando, portanto, né, daquilo que nos coloca, e eu não consigo dominar esse assunto, mas, né, o que ela fala é dos efeitos do pensamento quântico, né? Enfim, dito isso, e agora eu já me encaminho para o final, eu observaria que no pensamento do filósofo Paul B. Preciado, nós podemos identificar um movimento interessante, que é o movimento que vai da ideia de corpo, tecnocorpo e somateca. E eu penso que esse movimento, ele indica um pouco daquilo que eu quis trazer hoje aqui para vocês, que era uma confusão do corpo, uma ideia do corpo e uma ideia de um corpo que já não é mais só orgânico, né? Já estão falando hoje em dia de pós-orgânico, né? Então, o Preciado, ele prefere falar, para pensar essa questão do corpo vivo, em somateca, né? Em soma. Soma é uma palavra que vem do grego, né? Que poderia ser traduzida como corpo. Não é o primeiro filósofo que faz recurso a essa palavra, né? Nós temos um livro que ficou muito importante na década de 70, do Thomas Hanna, que chama Corpos em Revolta, e ali ele desenvolve uma ideia de soma. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a ideia de somaterapia, né, que é uma terapia anarquista que surge na época da ditadura militar também, e que usa a ideia de soma para amplificar e problematizar essa ideia mais imediata que nós temos de corpo. Mas então, o filósofo Paul B. Preciado usa a ideia de corpo da seguinte, soma, desculpem, por quê? Ele diz assim: pois bem, eu diria que o que eu chamo aparato somático ou somateca é mais que o corpo, excede o corpo, o corpo não é senão uma das ficções histórica-políticas da somateca. Ou seja, então, o corpo seria parte da somateca. É como se o corpo fosse o consciente, criando um paralelo com Freud, e a somateca fosse o inconsciente do corpo, mas um inconsciente histórico do corpo, né? Por exemplo, o corpo entendido como anatomia, como uma série de órgãos funcionais que constituem um sistema vivo,
é uma ficção do discurso biomédico que não existe até depois do século XVI, né? Até o século XVI, você não tinha nem a ideia de que homens e mulheres tinham anatomias distintas, segundo o Paul Preciado e o Thomas Laqueur, né? Enfim, ele usa essa ideia de cor, de soma, para evitar a possibilidade da redução do conceito do corpo à ideia daquilo que é carne. Ele usa essa ideia de somateca para evidenciar o entramado político e tecnológico no qual o corpo está envolvido. E eu fecho, então, com uma imagem para vocês. Eu diria para vocês que, e essa é a inovação, né, que acho que a filosofia contemporânea trouxe em relação ao corpo, né? Desnaturalizar o próprio corpo, mostrar que o corpo é, sim, um produto de técnicas corporais também, né? Pensar o corpo dentro como um aparato no qual se inscrevem uma série de tecnologias e que também é tecnologia. Para fechar com uma imagem, embora eu quisesse falar sobre outras coisas para vocês, né, queria muito falar para vocês sobre o corpo autopornográfico, né, que é o modo de usar o corpo que marca o nosso tempo presente, né? A gente não cansa de tirar foto e colocar na internet. Mas, enfim, para fechar com uma imagem, né, de como a gente poderia pensar o corpo para alguns e algumas filósofos e filósofes contemporâneos, é lembrar do filme Matrix, né? O filme Matrix, o Neo tem que tomar lá uma pílula, uma vermelha e uma azul, né? E aí, quando ele toma, não lembro agora se é a azul que ele toma ou a vermelha, mas enfim, quando ele toma a pílula, ele acorda onde? Né? Ele acorda como se fosse num útero, que é uma máquina que se alimenta da energia que ele produz, ao mesmo tempo em que garante as condições da existência daquele corpo. E aquele corpo existe no meio daquele entramado de líquidos, cabos, né? E vive numa realidade que é virtual, né? Então, me parece que é um pouco essa a imagem que sintetiza essa ideia de ciborgue, que já é uma imagem, essa ideia de corpo do filósofo Paul Preciado. E é interessante ainda pensar que o Preciado pensa muito o corpo a partir da ingestão de testosterona, né? Dava para pensar ainda mais um paralelo com o Neo. É a testosterona que revela para o Preciado todos esses componentes políticos, ecológicos, o sistema global no qual o corpo está conectado e que funcionam como a condição de possibilidade da existência no mundo contemporâneo. Gente, obrigado pela atenção de vocês e depois a gente conversa mais no debate. Desculpem por ter me excedido um pouco no tempo, mas acho que deu aí para fazer o movimento do pensamento. Obrigado pelo ouvido de vocês. Obrigada, Cleito. Estou cheia de perguntas, vou deixar para o final. Vou passar a palavra agora para a professora Simone Becker. E quem tiver perguntas pode postar no chat ou no final a gente dialoga. Simone. Bom dia a todos, a todas e a todos, né, que já estão, né, ou que irão nos escutar e de repente também nos visualizar. Eu vou tentar aqui compartilhar, agora que eu abri o microfone, a tela, e daí vocês me dão feedback se estão já conseguindo visualizá-lo. Estamos visualizando. Tá. Então, ok. Bom, eu quero agradecer imensamente, né, a honra de estar nesse mais um desse evento e semana do IF, de estar com Karina, né, de estar com Cleiton, né, que muito me inspira, né, e de quem eu sou uma admiradora, né. E nas tessituras que antecederam a nossa estada agora, né, eu e Cleiton, acho que acertamos, né, dele falar antes, né, e de eu entrar com essa proposta de conversar com vocês, né, e à medida em que
vocês já vão visualizando aí o slide, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Karina disse que eu sou professora na UFGD, né? É a Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, né? Centro-Oeste desses Brasis, né? Mas desse Brasil, que a gente tanto apreende e aprende um mapa geográfico político, né, na nossa caminhada de escola, né? Então, da UFGD, Mato Grosso do Sul, mais especificamente o sul do Mato Grosso do Sul e Dourados, de onde eu estou falando, né? E isso vai ser bem importante, porque o que eu vou conversar um pouco com vocês, né, é da desnaturalização que os tempos covidianos e pandêmicos, em meio ao pandemônio que é o nosso país, e está o nosso país, me forçou, né, a empreender, a praticar, né? Então, se por um lado o Cleiton trouxe de maneira concisa, densa, né, toda essa tessitura do quão indissociáveis são corpo, alma barra psique, eu vou estar aqui mostrando um pouquinho como é que eu passei a tatear o que eu vou chamar de desnaturalização do processo de educação ao qual eu fui, né, domesticada, em relação ao qual eu fui domesticada, seja enquanto estudante quase a vida inteira, tendo entrado no colégio aos 6 anos, e tendo saído, não saí ainda, né? Se eu considerar que sim, tem distinções entre o que a gente conhece enquanto escola, colégio, e talvez os termos que eu vier utilizar vão estar sinalizando que eu estou com quase 50 anos. Isso não é melhor nem pior, mas isso vai me colocar em perspectivas outras, inclusive, né, de como eu recebi, né, a pandemia, né, e tive que me reinventar. Vou colocar bem entre aspas, né, esse termo, tive que me reinventar enquanto educadora. Então, eu estou aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, não é a capital do Mato Grosso do Sul, que é Campo Grande, né, mas é pertinho de Campo Grande, e já tem uma projeção no cenário educacional e não apenas, que faz com que a gente possa ter muito o que conversar, porque além, né, de se colocar Dourados no cenário de uma cidade universitária, de um centro universitário, porque é uma cidade que tem 2 universidades públicas, né, que dividem o mesmo campus, quando presencialmente a gente podia produzir conhecimento. Então, algo que eu já empresto da fala do Cleiton é que não há produção de conhecimento, não há produção de saber, não há produção de ciência que não se faça, né, também e, sobretudo, eu diria, de corpo, já que ele é indissociável disso, que eu vou estar chamando de alma barra psique. Então, assim, Dourados tem 2 universidades públicas que dividem o mesmo campus, a UENS, a Estadual do Mato Grosso do Sul, e a UFGD, que nasce em 2005. Então, eu chego aqui em 2008, foi praticamente o primeiro concurso que eu fiz, tendo saído, né, de uma pós-graduação que eu fiz de 2004 a 2008, que a gente chama também de doutorado, né? Então, eu fiz o meu colégio inteiro no Colégio Marista Santa Maria, né, do pré até o que a gente conhecia como terceirão. Eu passo no vestibular aos 16 anos, ingresso, eu sou uma filha da PUC do Paraná, né, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, eu ingresso no curso de Direito, me formo aos 20 anos, e marco isso porque isso faz diferença, né?
e fez diferença na minha trajetória, não vou adiantar por quê. O fato é que hoje eu convivo, né? Quiçá, Isadora, quiçá, né? Quiçá porque a gente tece muito umbilicalmente, né? O FGD, o EIMS, o FMS, mas enfim, voltando para cá, hoje eu dou aula na graduação do Direito, enquanto antropóloga, porque a minha graduação foi no Direito, e por acasos dessa vida, encontros e desencontros, eu conheço a antropologia, eu me encanto por ela, faço o que se chama de mestrado, né? E depois doutorado, 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado. O que fez com que a antropologia, ela me bagunçou, né, imensamente, porque se eu tinha uma rigidez do meu ser e estar no mundo, que o direito que me proporcionou e me propiciou, né? Não é melhor nem pior, muito embora vá sim ter valores que a gente vá poder colocar também aqui um pouco no debate, né? Tentando falar com outros termos, e eu já vou, acho que, pular essas cartilhas, depois, se der tempo, eu volto. O que eu trouxe para compartilhar com vocês foi a experiência da primeira disciplina, praticamente. Disciplina é a matéria, né? Eu acho que é importante que cada vez mais a gente possa prestar atenção nas palavras, né? E multiplicar os sentidos dela, né? Indo, de preferência, né, também ao dicionário, mas não apenas, né? E eu remarquei a pandemia porque eu tive sérias dificuldades com o ensino virtualizado, e não só com o ensino virtualizado, mas com o fato de estar em isolamento, podendo estar em isolamento, não vou explorar essa questão, mas toda a minha fala e, obviamente, os escritos que estão nos objetivos dessa disciplina, e daí esse é o plano de ensino, né? É o que eu tenho que apresentar na UFGD, do que tanto eu estou projetando para os dias, né? Porque foram apenas 60 dias essa disciplina, né? Algo, salvo engano, foram 60 dias, ou um pouquinho menos, sendo que no presencial a gente levava 5 meses, né, um pouco mais, porque um semestre agora eu não vou equivalê-lo a 6 meses. De qualquer forma, para além da gente ter que ter comprimido discussões, né, no tempo, cronos, né, ter o tempo diminuído para que a gente pudesse passar conteúdos de conhecimento do que demanda corpo, saúde e sexualidade para, em regra, primeiros anos de todos os cursos da universidade. Então, nessa disciplina, eu não me recordo quantos inscritos eu tive nesse semestre, né? Mas eu tive acadêmicos, eu acho que Karina foi do direito, né? Depois me corrija, mas não foi só a graduação em direito, né? Teve medicina, engenharia, nutrição, então uma disciplina ofertada para muitos cursos, aberta para quem quisesse se matricular, é uma das disciplinas, das 12 disciplinas obrigatórias ou matérias que todos os cursos apresentam dentro do que se chama de grade curricular. Prestemos atenção na palavra disciplina e grade curricular. E grade vem tomado, sim, de empréstimo do que a gente conhece como sistema prisional, né? Então, a educação não deixa de ter, em grande medida, e o saber científico, também, né, essa característica, né, de nos fissurar de corpo e alma e de nos domesticar, né, enquanto seres, né, contextualizados e perspectivados, né, nisso que a gente conhece como vida, né. Então, enfim, não sei quanto tempo eu ainda tenho, Karina, mas essa disciplina, então, ela acabou fazendo com que, e pode me atravessar a fala ou colocar no chat. Professora. Tá. Tranquilo. Tá tranquilo para vocês? Enfim, eu estou conseguindo passar algo aí que desassossegue? Vão dando feedback aí no chat. Bom, o objetivo, então,
Grata, Simone. O objetivo, então, dessa disciplina, eu tive que readequá-lo, porque essa disciplina, ela tinha outros objetivos, né, quando eu ministrava ela no presencial, e agora, no virtual, entenda-se, no ano passado, hoje eu lido com esse virtual de uma forma, acredito, que mais tranquila. Diga, Suelen. Pode abrir o microfone e já falar. Se você... Ela clicou errado. Então tá. Mas quem quiser abrir o microfone e falar, de repente, com algo, fique tranquila. Bom, o objetivo, então, eu tive que modificar radicalmente. Eu já deixei bastante tempo aí para que vocês pudessem estar olhando o que tanto me desassossegou lá em 2020, que foi o ano passado, mas ano zero da pandemia, e eu passei, sim, né, a partir da pandemia, a me redimensionar no tempo, né? Isso também a gente pode conversar depois, se for o caso, né? Para poder me manter com menos surtos, com menos pânicos, com algo que virou também clichê, né? Em tempos pandêmicos, né? Que não finalizou, na minha perspectiva ao menos, né? E não vejo ainda poço, né? Quer dizer, eu não vejo o fundo do poço, né? Da finalização dos destroços, né, com os quais a gente tem vivido aí. Mas, enfim, também me perdi aqui no que eu ia comentar, mas o objetivo da disciplina foi, de qualquer forma, colocar a pandemia, né, no cenário, no epicentro da discussão, né, o que a gente chama de interseccionalidade, ou seja, os marcadores sociais das diferenças ou da diferença, que deveria ser o que viesse a balizar o que a gente faz quando a gente vive, que é se relacionar e produzir conhecimento, seja na universidade, seja na escola, né, passa por essa relação corporal, e, enfim, né, no corpo a gente carrega raça, a gente carrega etnia, a gente carrega classe social, a gente carrega sexo e sexualidade verdadeiros, né, e normatizados como os legítimos, né, e, enfim, essa pandemia, com este meu corpo e o corpo de com quem eu ia interagir, que no mínimo tem 15 anos, 16, cada vez mais os estudantes têm entrado mais jovens na universidade, né, e daí a proposta, né, era de discutir alguns conceitos fundamentais do conhecimento filosófico / científico, para entender o que tanto, né, a pandemia disparou em termos de desigualdade, não as criando, mas escrachando elas, em especial quando a gente fala de Brasil, e em especial quando a gente fala de Mato Grosso do Sul. E daí, já caminhando para o final da minha fala, né, Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena desse país, né? A gente tem o maior campo de concentração, né? Auschwitz, faixa de Gaza, aqui em Dourados, é a maior reserva de confinamento, né, criada pelo Estado brasileiro, salvo engano, em 1918, 17/18, eu vou colocar porque foi praticamente junto e misturado com a criação das outras duas, né, em cidades covizinhas, Amambá e Carapó, né, que são significativamente menos populosas, mas não em demografia indígena, né? Então, a gente está num cenário que é o epicentro também de uma das maiores guerras, se não a maior guerra que a gente vive, né, há séculos, que é o extermínio, desde sempre, das populações indígenas, mas não apenas, como, né, das demais pessoas que carregam em seus corpos e almas todos esses marcadores que eu falei, sociais da diferença, e que fazem delas desimportantes, né, para o Estado. E claro que quando eu falo de Estado, eu também estou falando de mim, né, porque eu sou uma agente do Estado, né, com muito orgulho, uma servidora pública federal, né, que serve no sentido mais super, hiper, putz,
né, multidimensionado do que é, né, o servir, e que tenta, e daí tentou com essa disciplina indisciplinada, como eu costumo brincar falando sério, ou incluindo, né, no papo sério que a gente acaba tendo ao longo das disciplinas que eu tento descoordenar ou coordenar, né, aliar, né, algo que na minha trajetória foi dissociado, né, assim como me forçaram a dissociar corpo e psique, né, de certa forma, por acreditar em muitas dimensões, enquanto bacharel em direito, advogada também, e isto não é generalizar, né, e dizer que o conhecimento que se produz na graduação de direito não serve, pelo contrário, ele serve, se não servisse eu não estaria ali, né, mas eu fui domesticada a acreditar que existia uma neutralidade, por exemplo, de quem julga, né, de quem produz conhecimento, né, e essa neutralidade ou imparcialidade, ela é tremendamente falaciosa, né. Então, eu tento, né, na contramão do que me fissurou, né, e não sem muita dor, o meu corpo e a minha alma, aliar sapere e sapore, né, saber e sabor. E daí, o grande desafio foi o que tanto poder dar para ler, escutar ou, né, acompanhar com o visual durante 60 dias, discutindo, né, ou disparando algo que a gente pudesse, ou algo que a gente pudesse, na sala de aula virtualizada, com todos os problemas do remoto. Então, se nos objetivos lá eu destaco o quão é perverso o ensino remoto, eu continuo achando. Só que é óbvio que eu sou uma defensora de que a gente não mortifique jovens e crianças com o retorno do presencial, como infelizmente já se deu, né, no ensino público aqui no Mato Grosso do Sul, para acelerar a mortificação de quem não interessa, para acelerar a mortificação de quem não importa e de quem não vai ter acesso ao virtual. Nós, felizmente, temos acadêmicos indígenas, né, cada vez mais, está longe de ser, né, o que eu acredito que possa ser uma margem de diversidade que possa chacoalhar, né, com o conhecimento que a gente produz e reproduz. O novo de novo, a inovação, né, do conhecimento na ciência ou nas ciências das quais eu, né, me sinto um pouco legitimada a falar a partir de, que são as ciências humanas, né, se reinventa, eu diria, cotidianamente, né, porque os conceitos esses que Clayton expôs com brilhantismo que lhe é habitual, né, é como se eu experimentasse eles na minha prática de educadora, né? Não é experimentasse acoplando eles à realidade, não. É a partir da realidade vivida, tão vívida, né, que pulsa para a vida e para a morte, né? É que a ciência está aí, né? E aí eu sou uma alma encantada, né, por não só por Paul Preciado, cada vez mais que eu tateio Spinoza, Nietzsche, né, mas Michel Foucault, né, que é uma figura que vai fazer com que eu me identifique, né, cada vez mais como uma educadora, né, e cada vez mais como indissociavelmente do educadora, né, extensionista e pesquisadora. E quando eu digo pesquisadora, né, eu não tô na produção da ciência da qual eu acredito, né, que é uma ciência e uma antropologia engajada, né, eu experimento esses conceitos, né, e eles são, entre aspas, testados, fecho aspas, full time, com essa vida vivida
que é relacional, né? E daí a bibliografia básica, ela passou por muita música, ela passou por pequenos textos, né? E ela passou por um ou outro audiovisual, né? Aqui, nessa disciplina, muito pouco, né? Mas, de qualquer forma, né, eu destaco aqui esse pequeno vídeo, Som da Guerra, Vozes da Comunidade, né, para que vocês possam estar olhando depois, quando puderem, né, e essa, que é menos preconceito e mais índio, né, que também é avassaladora. Bom, e aí eu quero, para finalizar, compartilhar o que foi, né, que eu recebi de contrapartida, né, dos e das estudantes que se matricularam nessa disciplina, né? Eu pedi redação, ou desenho, ou história em quadrinho, e que eles pudessem estar escolhendo pelo menos 2 referências dentre aquelas singelas referências, né, que estão aqui, por exemplo, todas puts, né, com X, da Ikena, que eu amo de paixão, Bluesman, do Baco Exu do Blues, né, que pudessem escolher 2, né, dessas referências e pudessem estar escrevendo uma redação de uma lauda, de preferência à mão, né, e não é minha preguiça de ler, né, eu vou fechar falando porque um desenho e uma história em quadrinhos, né, escolhessem 2 e pudessem tecer, né, a respeito das desigualdades sociais que foram agudizadas e que foram aqui, né, nesse show de horrores e nessa carnificina do agro é pop e tão necropolítico, do qual eu falo, né, foi, enfim, ou avassalador, né, o quão escracho se dá, né, com nenhum subsídio estatal, né, para que as barreiras sanitárias feitas por organização das próprias comunidades, né, das dezenas de aldeias fossem feitas, né, então que eles pudessem estar desenhando, escrevendo uma redação de uma lauda, à mão, fotografando e me enviando, né, ou mesmo fazendo uma história em quadrinhos. E daí eu recebi poema, né, como esse, por todas as vezes, né, em que a acadêmica compartilha, dentre outros versos, por todas as vezes que tive meu corpo violado, tocado, seja verbalmente, seja fisicamente, por pessoas a quem não dei o devido direito, por todas as vezes que sorri, quando muitas vezes queria gritar, queria chorar, por todas as vezes que queria gritar, correr, pedir ajuda, mas abaixei a cabeça e chorei, por todos os olhares que levei, independentemente da roupa que estava, independente do caminho que andava, por todas as palavras escutadas de pessoas que eu nem conhecia, muitas delas tinham filhas de minha idade, por todos os olhares de desejos que levei, e dá-lhe farmacopornografia, né, eu diria. Naquele momento eu só queria correr, por todas as noites, manhãs e tardes que andei com a chave entre os punhos, esperando o seu desencontro, por todos os caminhos que tive que refazer, por todas as vezes que outras mulheres, sendo desrespeitadas, e não pude ajudá-las, eu não sabia nem o que estava acontecendo. É um estado que a gente tem a barbarização dos estupros contra meninas indígenas, né? Mas que a gente não questiona em meio, né, a quem produz sintomaticamente, agudamente, essa desigualdade que é a branquitude, né? Hétero, cis, patriarcal, né? Esse desenho, né? E aí, nas justificativas, a acadêmica compartilha, né, um pouco dessa contradição que se agudiza. A maior parte dos acadêmicos trazem muito, né, essa questão
não necessariamente consigo ou na sua casa, né, ou em meio à sua família, né, que não há família estruturada, né, pessoal? E aqui a gente está falando do Estado, e eu encerro a minha fala, que mais retira crianças de suas mães. Caso Hélida, negligência de quem? Um documentário imprescindível para vocês entenderem o que é Dourados no cenário nacional. E do quão, né, aqui, Bolsonaro há muito, né, ele tem terreno fértil com essa, reitero, essa carnificina. Negligência de quem? Esse lindo documentário do Le Monde Diplomatique, que traz à tona esse etnocídio, esse genocídio, né, de como se retiram e colocam em abrigo crianças indígenas de suas mães. Né? E aí tem Hélida, com depoimento da defensora, né, doutora Neila, negligência de quem? Ponto de interrogação. Jogar no YouTube, já vai puxar o Le Monde Diplomatique. E o doutor Marco Antônio Delfino, representante do MPF no Mato Grosso do Sul, né, e lotado em Dourados, né, e aí a gente vai ver que a criança é retirada com 8 dias, salvo engano, e ela tem a investigação de maternidade, prestem atenção, a investigação de maternidade. Então, quem escutou um dia, eu cresci ouvindo, e durante a graduação de Direito quase inteira, de que a maternidade é incerta, a maternidade é certa, a paternidade é incerta. É interessante que só tenhamos pais, né, e não tenhamos mães na filosofia, mas daí a gente tem Hélida, que é questionada do seu parto, que viram. Mas ok, sabe quanto tempo levaram para fazer o exame de DNA nela? 2 anos. 2 anos dela, afastada da criança. Né? É o Estado que criminalizou mais de 10 mil mulheres, e só as mulheres de uma clínica de planejamento familiar, né? Que foi descoberta numa reportagem feita, salvo engano, pela Rede Globo, né? No estourar desta clínica, essas mulheres foram, né, continuam sendo, salvo engano, respondendo processos, algo que nunca, né, tinha sido acionado do Código Penal, pois aqui, né, nessa terra, no Mato Grosso do Sul, a gente também teve essa barbárie. E, finalmente, a gente teve aqui a primeira Casa da Mulher Brasileira. Em tempos pandêmicos, né, a gente tem aqui um aumento que nos torna o primeiro estado, a pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro, uma das primeiras pesquisas, se não a primeira, de maior fôlego, para trazer à tona, né, o escracho do quão a violência só aumentou, né, e só agudizou em tempos pandêmicos, né? E aí Mato Grosso do Sul sai do segundo estado, segundo lugar, né, dentre os estados com mais estupros contra meninos e meninas, né? E, salvo engano, sem recorte, né? De classe, étnico, como tanto, por vezes, tendencionalmente, né, as reportagens midiáticas tendem a trazer à tona. Então, não é o Léo que a gente recebe, a primeira Casa da Mulher Brasileira, não tendo, né, expressão no cenário político. Então, mesmo com subnotificações de violência, a gente recebeu a Casa da Mulher Brasileira porque a violência transborda aqui. Então, imaginem vocês, né, o que não é isso, né, com tudo junto e misturado do que foi o ano 0 da pandemia, em tempos pandêmicos. E aí a gente tem esses dados, né, de que somos o estado que mais estupra meninos e meninas, né? E decididamente, se tem algo que se inovou, né, nessa tecnologia que é a produção do novo e de novo, de quem eu sou, né, na minha multiplicidade, né,
diria Michel Foucault, não pergunte para mim quem eu sou, salvo engano é isso, né? E não peça para que eu permaneça, né, o mesmo ou a mesma, decididamente, né? Para mim é uma vida antes da pandemia, eu costumo brincar A.C, antes do coronavírus, e DC, né? Não depois de Cristo, porque eu sou também ateu, né? Mas depois do corona. E uma delas, né, é essa, decididamente. Ou a gente produz um outro tipo de conhecimento, né, que tenha uso sem utilitarismo, né, para quem recebe, né, ou a gente vai continuar agudizando diferenciações que são, né, infelizmente, transmutadas, se é que foram consideradas enquanto diferenças, né, mas que são tomadas como desigualdade, e a gente vai também, por conseguinte, eu acho que só agudizar esse gosto amargo, né, e muito amargo, que, infelizmente, o conhecimento, seja na escola, no colégio e na universidade, não pode ter, tem, porque em algumas tantas dimensões teve comigo. E finalizando, eu prometo, a autoavaliação é uma prática que eu já assumia ela muito antes do ensino remoto, que a gente ainda continua tendo na UFGD, felizmente. Infelizmente é remoto, mas, né, felizmente, melhorei nessa tessitura capilar, né, de lidar com o síncrono, com a não obrigatoriedade da presença no síncrono, a autoavaliação, a dificuldade que nós temos, né, quando vocês chegam no primeiro ano da universidade, né, já grita a dificuldade, né, de vocês próprios e de vocês próprios se autoavaliarem, né, depois de receberem o retorno das respectivas provas, né, e o quão há 7 anos, né, que é mais ou menos o tempo que eu pratico a autoavaliação, né, que não dar apenas nota, né, valor de 0 a 10 para si mesmo, mas mensurar esse valor relacional num tempo tão difícil e que não sei quando findará, muito embora estejamos lidando, né, com um pouco mais de segurança por conta do que a gente avançou, né, mas a gente avançou, diga-se, né, numa contramaré, infelizmente, porque a gente ainda agoniza com esse negacionismo, né, tão disparado, por esse que é um, dentre outros tantos jagunços, né, mas infelizmente o presidente que temos, pelo menos infelizmente para mim, que é o Jair Messias, né, Bolsonaro. Gratidão, desculpa por ter explodido todo e qualquer tempo, esperamos poder ter colaborado e contribuído com algum desassossego. Obrigada, Simone. Obrigada, Clayton. E pode explodir o tempo sempre que quiser. Eu acho que, né, o pessoal está elogiando muito no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, eu queria perguntar, né, tanto para o Clayton como para a Simone, porque a gente se vê num cenário assustador. Os relatos de violência que eu escutei dos meus alunos, e muitos implorando para que as aulas voltem, para eles saírem do circuito de violência que eles se encontram, tá? E aí o nosso coração de educadora fica destroçado, né? Porque quando se diz que eles vão ficar em casa para ficarem mais seguros, mais protegidos, e acontece exatamente o contrário, né? Em casa eles não estão protegidos. E como a gente pensar, né, essas questões do corpo, da tecnologia, porque a gente teve vários casos emblemáticos aqui em Dourados mesmo, né? E nós, eu sei que somos só réis funcionários muitas vezes, né? E que não temos tanto poder para alcançar e conseguir estender a mão para todos eles, né? Como pensar uma solução, né? Em relação, ainda mais com a extinção, né, da vara e da infância e da juventude aqui em Dourados, quer dizer, foi facada para todo lado. Mas eu escutei vários relatos de alunos implorando para que a escola voltasse, para que eles saíssem do circuito de violência, né?
Então, em que medida a gente deve voltar parcialmente? O Instituto Federal ainda não voltou totalmente, a UFGD também sei que não, né? Mas a previsão para o ano que vem, né? Então, como pensar uma solução a partir disso? E para o Clayton, sobre a questão, né, de quantas transformações que o corpo, que a gente ainda vai arcar com isso a partir da pandemia, né? Porque, assim, eu acho que nós tivemos que aprender rapidamente a lidar com situações que a gente nunca tinha enfrentado até então. É isso. Eu acho que eu vou me aventurar a tentar responder antes de Simone, porque, enfim, assim você pode descansar um pouquinho, né, Simone? Acabou de fazer uma fala, então dá para se recuperar. Olha, Karina, eu não entendi se você colocou a primeira questão para mim e para Simone, ou se foi para ambos. Na verdade, eu fiquei torcendo que fosse só para Simone, porque eu achei uma questão, as duas são questões muito difíceis, né? Mas eu acho que você falou muito inspirada nos desenhos que apareceram, né, na fala de Simone, né, especialmente naquele desenho em que aparece uma pessoa com a mão, né, na boca e fica em casa, e eu não lembro o que está escrito embaixo, mas é... Fique em casa, fique segura, como Isso. se fosse uma ironia, né, também. Exato. Eu acho que ali tá aí um pouco a centralidade do teu questionamento, né? Como lidar com isso e como pensar essa possibilidade de retorno. Eu acho, e eu estou dizendo eu acho assim, né? Estou pensando isso agora, que são questões diferentes, né? Não necessariamente o retorno significa a segurança dessa pessoa que está sendo violada em casa, né? Porque essas violações também aconteciam antes da pandemia, né? Afinal de contas, a pessoa, né, ao fim do dia, né, se ela sai para trabalhar, se ela sai para estudar, ela retorna para aquela casa, né? Então, eu acredito que são coisas que podem ser pensadas de maneiras diferentes, né? Mas, já que nós nos encontramos em plena pandemia, eu também entendo que a pandemia pode agravar, uma vez que a permanência da pessoa por mais tempo em casa parece deixar ela mais sujeita, né, mais vulnerável a alguns dos seus opressores, né? A gente sabe, por exemplo, que a maior parte dos estupros eles se dão no âmbito familiar, né? Então, é um problema, né? É um problema que eu acho que uma coisa que ficou muito evidente na fala de Simone é que a pandemia ela agravou, escancarou essas violências, né? Mas que essas violências também já estavam aí. Então, o que eu fico pensando que poderia ser feito em relação a isso é pensar mecanismos de auxílio e proteção para essas pessoas, canais de comunicação, em primeiro lugar, né? Onde eu posso, na minha escola, fazer uma denúncia de que eu estou sofrendo violência na minha casa, né? Enfim, pensar então na construção de canais de comunicação, na divulgação desses mesmos canais de comunicação, porque muitas vezes eles existem, mas as pessoas não têm consciência, né, deles, e que esses canais efetivamente funcionem, né, porque muitas vezes também cria-se essas estruturas, fomenta-se financeiramente essas estruturas e elas acabam também não funcionando, né? Não sei qual é a experiência de vocês em buscar esse tipo de recurso, mas eu já disquei lá para aquele disque homofobia e, enfim, nada se passou depois que eu fiz essa ligação. Não sei se eu posso falar isso que na maioria dos casos acontece o mesmo, né? Mas eu estou falando aqui da minha experiência particular. Então, isso gera para mim uma dúvida. Então, assim, para responder de maneira mais imediata para você, eu diria que é isso, criação de canais de comunicação, e não só os canais de comunicação, né? A gente tem que pensar em estruturas de acolhimento também, porque não adianta simplesmente recolher a denúncia e deixar a pessoa no mesmo espaço em que ela está sofrendo a violência.
Mas, Karina, sinceramente, eu acho que a gente está muito longe de fazer qualquer coisa pelas pessoas de fato. Eu acho que existe muita retórica, existe, às vezes, muita propaganda, e o trabalho efetivo de ajuda fica realmente aquém do que, né, deveria ser, né? Porque aqui em Dourados, por exemplo, né, uma das reivindicações do movimento LGBT, e os LGBTs são grupos, né, LGBTQIA+, são grupos sociais que sofrem muito essas violências, especialmente em casa, né? Porque a gente sofre também na escola, sim, mas em casa também. Então, aqui, por exemplo, a gente não tem nenhuma casa de acolhimento. Então, assim, o que a gente faz? A gente recebe uma denúncia, né, de uma menina trans, por exemplo, que está sofrendo transfobia dentro da sua casa, né? A gente recebe essa denúncia e faz o que com ela, né? Se a gente mandar para algum espaço em que se faça um acolhimento assim de mulheres, muito possivelmente ela vai sofrer preconceito, né? Como já eu lembro que em 2011 eu conheci uma menina trans que vivia essa situação. Não tinha pandemia, obviamente, na época ainda. Eu conheci ela casualmente na rua, ela tinha 13 anos de idade, ela estava se prostituindo por coisa de 5, 10 reais, e ela me falou que ela tinha passado por casas de acolhimento, só que na casa de acolhimento feminino ela sofria preconceito das mulheres, e na casa voltada para os meninos ela sofria preconceito dos meninos, né? E indo para a tua última questão, que tem a ver com o corpo e a pandemia, né? Eu acho que tem muitas coisas, e aí até vou deixar a questão, você passou para mim, mas eu acho que talvez a Simone tenha coisas mais interessantes a dizer, né? Porque eu acho que essa pandemia, talvez, eu não tenho essa investigação, né? Mas pensar ela em termos de necropolítica seria interessante, né? O que é essa ideia de necropolítica? Né? Essa ideia de necropolítica ela aparece num filósofo chamado Mbembe, que a partir de algumas ideias do Foucault, né, o Foucault lá na História da Sexualidade, ele vai falar no surgimento de um poder que é um poder sobre a vida, né? Na ideia de um biopoder, né? Aquele poder que opera cotidianamente na produção do corpo, da subjetividade. A escola, né, seria um exemplo, né, do modo de operação desse poder, né? Só que esse poder, ele produz vida, mas ele também deixa morrer, né? Ou faz morrer, né? E o Mbembe, então, chama atenção para esses corpos que são matáveis, esses corpos que a lógica dominante do poder produz como coisa morta, né? Então, seria interessante pensar quais são as marcas da diferença que comportam esses corpos que são matáveis na nossa sociedade e pensar as consequências, né, disso dentro de um período pandêmico que é o que nós vivemos, né? Será que os corpos matáveis foram, embora a gente tenha casos, né, paradigmáticos, né, como daquele comediante, o Paulo Gustavo, né, que é um homem branco e tudo mais, mas será que quem morreu mais nessa pandemia? Né? Se alguém conhece esses dados, por favor, me passem. Né? São homens, são mulheres, são pretos, são brancos? Né? Como que se dá isso? Eu soube, por exemplo, que na reserva aqui, em Dourados, os estudantes indígenas não receberam a vacina ainda, né? Pelo menos há umas 2 semanas, essa era a informação que eu tinha, posso estar enganado. Mas isso já é um indício de uma necropolítica, quer dizer que talvez, então, esses corpos são os corpos que não importam, são os corpos que não precisam ser chorados, né? São os corpos que não têm marcas de individualidade. Enfim, espero ter dado conta um pouco do teu questionamento, mas é uma questão muito difícil, então espero que você compreenda a minha inabilidade aqui. Obrigado. Professor, só para complementar, o senhor falou sobre os indígenas não estando sendo vacinados, os jovens, né? Eu faço parte do CMJ, o Conselho Municipal da Juventude de Dourados, e tivemos que mandar um ofício para o secretário de saúde, né, do estado, e ele falou que ia começar a ser ofertado, acho que semana passada, as vacinas, mesmo que já estivessem sendo ofertados para outros, né? Eu vou falar uma coisa só a partir. Eu acho que obrigado
pela sua fala, Isadora, né? Então, isso a gente já percebe. Quando, na verdade, a gente percebe que são pessoas que estão em vulnerabilidade social, deveriam ser as primeiras, né, a ser vacinadas, né? E não só para isso, a gente pode ver um recorte de classe muito grande no processo de vacinação. Por exemplo, se você tem carro, você vacina com mais facilidade do que se você não tem, né? Eu não tenho carro, eu não sou, assim, eu sou da classe trabalhadora, mas eu sei que eu não sou das pessoas que ganham menos aqui na cidade, estou longe disso, mas eu não tenho carro, né? Então eu não pude me vacinar. Mas hoje já me vacinei, né? Mas quem tem carro, né? Tem mais possibilidade também de acesso à vacina, porque tinha os drive-thrus. Então, assim, são uma série de coisas que a gente pode pensar que essa pandemia, como bem observou Simone, explicitou, né? Explicitou as violências sociais, explicitou que nós estamos sim numa sociedade que é violenta, hierárquica, racista, né? Enfim. Obrigado, Isadora. Você falou sobre esse negócio dos drive-thrus, né? Aqui na minha cidade, na verdade, como é uma cidade pequena, muitos dos agentes foram nas casas para vacinar as pessoas. Os indígenas foram vacinados primeiro aqui na nossa cidade, Laguna Carapã, 7 mil habitantes. Então, foi conseguido fazer esse controle certo, né? E Dourados está regredindo, né? Perdeu a infância a vara da infância e juventude e aquilo lá, não tem uma casa de apoio para a comunidade LGBTQIA+, e sendo uma cidade grande, né, aqui, nós como uma cidade pequena, eu tô indo hoje tomar minha segunda dose da vacina, e eu tô com 16 anos, e a gente está acompanhando o Estado, né, a gente está acompanhando tudo que o Estado manda, eu poderia já ter tomado a segunda dose da vacina, só que nós esperamos para acompanhar o Estado e não ultrapassar, né? Para acompanhar as cidades, para não ultrapassar nenhuma, estar na frente, outra estar atrás. Sobre a questão dos indígenas, Cleiton, eu tive que levar um dos estudantes para vacinar, inclusive, né? Mas o que eu fiquei sabendo, que quando a vacina chegou primeiro nas aldeias, isso foi relatado pelos nossos estudantes indígenas, tá? Não houve um aviso, não houve uma divulgação, que o que funciona lá é carro de som. E um deles me falou, professora, passou carro de som falando da candidatura, né, dos líderes indígenas para, né, capitão das aldeias, mas não houve carro de som para divulgar a vacina. E aí, como muitos têm que ir a pé até aos postos, né, que existem na aldeia, eles não, ao não saber, acabaram não indo, consequentemente. E dos adolescentes foi deixado para agora. E, inclusive, esse estudante que eu levei a vacinação, o que houve? Ele tentou se vacinar 2 vezes dentro da cidade. Então, é como se você mora na aldeia, você não pode ser vacinado em Dourados, porque você não faz parte de Dourados, o que é um absurdo, né? Se ele é adolescente, ele teria direito de se vacinar. E não é porque ele mora na aldeia, pelo contrário, né? Pelo fato de ele saiu da aldeia para vir até a cidade para tentar se vacinar. E aí a resposta que eu obtive é que, como a CESAI é quem cuida da vacinação, da distribuição dentro da aldeia, por isso que só pode se vacinar lá, pela questão de dados estatísticos, etc., né? O que também é outro absurdo, né? Porque se até então eles não tinham sido vacinados, já passou o prazo, eles deveriam ter acesso a essa vacina em qualquer lugar, tá? Mas só para esclarecer em relação à questão indígena, né? Pessoal, nós estamos, né, faltando 8 minutinhos para encerrar. Mais alguém tem alguma pergunta? Senão eu quero ler alguns comentários do chat. Aí, eu tenho. Por favor, Isadora. Eu não sei se vai estar muito no tema, mas nós estamos tendo agora um trabalho interdisciplinar no IF em Educação Física, Português e Ferramenta de Desenho, sobre padrões de beleza. Então, eu e a minha amiga, nós abordamos os padrões de beleza impostos nas redes sociais. A tecnologia nos trouxe muitos benefícios, mas também, como a professora Simone disse, exemplificou, prejudicou muito as pessoas com maior vulnerabilidade social. Então, a minha pergunta é para a professora Simone, professor Cleiton, quem se sentir mais à vontade em responder, como nós evitamos nos comparar e podemos parar com essas comparações e padrões?
porque é fácil para uma pessoa com lipoaspiração, por exemplo, dizer que é fácil emagrecer, podendo causar transtornos alimentares no público, né? A pessoa fala assim, ai, gente, eu tô usando esse gel, tô usando essa cinta, ai, hoje, porque eu malho, assim, é fácil para uma pessoa que tem dinheiro, que tem acesso a isso, falar que é fácil emagrecer, né? E depois aparece vários jovens, adolescentes, adultos mesmo, com bulimia, anorexia e outros transtornos alimentares. A gente sabe que os padrões não são novos, os padrões de beleza, mas hoje em dia nós estamos mais alertas, né, sobre os malefícios deles. Eu vou ousar compartilhar algumas palavrinhas a partir dessa... Eu acho que você já foi, à medida em que se inquietava, Isadora, já foi mais ou menos também dando sentidos, né, para a tua própria inquietação, né? Mas eu complementaria dizendo que talvez um bom possível disparador para a gente questionar as capturas, né, normativas que nos, né, que a gente incorpora, né, que o nosso corpo e alma habita também, conhecendo, né, fugindo da ignorância e da superstição, eu diria, né, já diria Nietzsche, né, fujamos da ignorância, conhecer dói, né, porque e a antropologia me ensinou muito, né, a antropologia exige constantemente que a gente entre em contato com o outro, né, de uma forma muito intensa, que eu não vou entrar aqui no mérito, né, então esse outrar-se, ele não é nem um pouco fácil, né, agora, o que é se relacionar que não se afetar, né, e aí, quando a gente percebe que tem outras formas da gente ser e estar menos doída, né? Eu diria putamente doída de corpo e alma, a gente vai, né, se inovando, né, nessa tecnologia também que é essa da gente se questionar, né, porque não tem ninguém aqui que não tenha pré-conceitos, né, a gente é educado numa lógica muito cartesiana, né, muito do racional como o império, né, da verdade, do verdadeiro, do normal, e a vida vivida, inclusive por quem produz as normas, não é essa, né? Eu acho que a gente tem um bom exemplo, que é essa própria semana, né, organizada e divulgada por vocês, né? Vamos lá, calma aí. Vamos lá. O afeto é fogo, o modo do fogo é quente, de repente a gente queimará. Pois é, né? Eu acho que essa dose, né, dos bons encontros é só a gente vivendo, né? E aí quero encerrar a minha fala tocando de novo nessa expressão e que talvez vai fazer com que eu escute mais, né, do Cleiton, né? A gente vive em tempos pandêmicos ainda mais agudamente isso. Mas a gente já vive há algum tempo as crianças ritalinas, pessoal. A gente já vive que não sou eu, mas o Paul Preciado vai destacar como fármaco pornografia, né? A gente já vive tempos que a gente reluta em entrar em contato com o sofrimento, e assim, vida, né, também é dor, né? E muito amor, mas também é dor. Então, e quanto mais a gente experimenta as sensações que vêm de fora, mais a gente calibra a experimentação do corpo. Então, conhecimento, né, eu diria que é o mesmo. E volto a insistir que não se trata apenas, né, de poética ou de proética, sem dúvida, suicídio eu poderia colocar, não era o exemplo que o Cleiton estava trazendo na fala inicial dele, mas a gente teve um boom com relação a suicídios desde o início da pandemia, e a gente também, né, e muito, a gente se dopa, né, para a gente dar conta da vida em tempos de 2021, e não é apenas só em tempos de 2021, que quando alguns, né,
alguns educadores, alguns intelectuais insistem, né? Insistem em... E agora escapou que eu ia complementar para vocês. Mas, enfim, eu acho que é meio por aí, né? Vou passar... Insistem, né, com o fato do neoliberalismo, né, que é essa visão high-tech do capitalismo que nos atravessa, pelo menos desde a década de 80, ou um pouco mais. A grande diferença que a gente experimenta de corpo é, se outrora, há 40 anos atrás, né, a gente escutava para a classe trabalhadora, né, o direito ao lazer, é porque tinha uma certa pacificação ainda de que o lucro também tinha que vir não com sofrimento, né? Hoje, com o neoliberalismo, a gente consegue perceber que não só o Estado, mas, né, o capitalismo lucra e muito, e às custas do nosso agudo sofrimento, né, porque a gente, até tirar o atestado, até a gente vai ser medicado, a gente vai estar calibrando a nossa ansiedade com, né, com tecnologia, né, não é um juízo de valor, né, porque quando o corpo pede, vamos lá. Agora, é importante que a gente questione, né, o fato da gente não questionar justamente o que dispara, né? E são múltiplos os fatores, as nossas ansiedades, as nossas pauras, né? Porque, afinal de contas, todos e todas os temos e as temos, né? Porque viver é um risco. Karina, já que já são 11h30, eu me sinto assim extremamente contemplado pela fala, né, que Simone acabou de fazer. Então, se você quiser fazer a leitura dos comentários e seguir o encerramento, e aí depois eu posso conversar com a Isadora, se assim ela desejar. Eu vou ler rapidinho alguns comentários. Ana Paula agradece, Cleiton, né, pela aula, pela generosidade. Palminhas da Isadora, tá? Deixa eu avançar mais aqui. Aí colocaram os links dos vídeos indicados pela professora Simone, e a Ana Paula colocou a violência transborda, é isso. A Joyce está chocada com tanta violência. E a Ana Paula fala do processo traumático da pandemia também, né? O Clauser agradece imensamente as partilhas, Simone Clayton, né? Aí Pablo Santos, caramba, Isadora sensacional. Simone Ribeiro, de Minas Gerais, agradece, gratidão, Simone Clayton, foi sensacional, tá? Aí tem as discussões a respeito do assunto que a gente estava tratando. E acho que é isso, muitos elogios, muitas discussões no chat, que não vai dar tempo, infelizmente, de ler todas, né? Mas eu quero agradecer a presença de todos, aos existentes até agora, né? A professora Simone Becker pelo aceite do convite, né? E Clayton por estar aqui, é sempre bom partilhar qualquer momento com você, e que a gente possa, né, embora nesse contexto pandêmico, depois juntar os cacos, né, juntos. Eu acho que é isso. E vou usar a expressão da professora Simone, abreijos, né? Abraços e beijos, tá? Muito obrigada, gratidão, pessoal. A semana ainda continua hoje, o último dia, aproveita a programação. Eu vou encerrar a nossa gravação e depois esse material vai estar disponível no YouTube do